Bom, vamos começar o nosso encontro falando sobre decadência. É uma sequência da nossa última aula, que nós tratamos sobre prescrição. E assim como a prescrição, a decadência também é um fenômeno jurídico que se caracteriza por ter como base o decurso do tempo. E no caso da decadência, o que difere a decadência da prescrição é que, enquanto na prescrição você perde a sua capacidade de postular em juízo, de recorrer à justiça para fazer valer um determinado direito seu que foi violado, na decadência você perde o direito em si. Mas não é qualquer direito, até porque existem direitos que são irrenunciáveis pela sua natureza, como acontece com os direitos personalíssimos. Mas os direitos considerados como direitos potestativos, que são aqueles direitos que você, para ver reconhecido, necessita ingressar com uma ação em juízo para que a justiça reconheça, então, aquele direito. Então, nessa hipótese em que a controvérsia do direito, para ser reconhecida como tal, depende, né, da declaração judicial através de uma ação de caráter constitutivo, você tem, então, para esses casos, a incidência do fenômeno da decadência. A prescrição, não. Uma vez verificada a violação ao seu direito, você pode ingressar em juízo exigindo a reparação desse direito violado. Quando a violação do seu direito ocorre, a violação do seu direito subjetivo, surge para você o que nós chamamos de pretensão. E o que é a pretensão? É o direito ou a capacidade que você possui ou passa a adquirir de ir a juízo requerer a reparação daquele bem juridicamente tutelado e que foi ofendido por ação de terceiro. Tá? Então, ambos são fenômenos temporais, são fenômenos que fazem com que o seu direito seja extinto. No caso da prescrição, o que extingue é a pretensão, e no caso do direito, no caso da decadência, o que se extingue é o que nós chamamos de direitos potestativos, né? Os direitos que dependem de reconhecimento judicial para que você possa exigi-los em juízo. Tá? Então, são fenômenos temporais, portanto, trata-se de fato jurídico na sua estrita acepção do termo, é um fato jurídico estrito sensu, na medida em que ela tem por característica o decurso do tempo como um marco extintivo, tanto da pretensão quanto do direito potestativo em si. Tá? Então você pode também afirmar que a decadência ela é uma interferência que o tempo traz para as relações jurídicas. Você pode dizer que, ao extinguir o direito, por via de consequência, também extingue a possibilidade de você recorrer à justiça para fazer valer o seu direito. Muito bem. Avançando. O novo Código Civil deu tratamento jurídico, ou melhor dizendo, deu tratamento normativo para a decadência nos artigos 207 a 211 do Código Civil. Tá? E, sob esse aspecto, o Código Civil ele trouxe por diferenciar quais seriam os casos em que se manifesta a prescrição e quais são os casos em que se manifesta a decadência. E, para isso, o legislador deixou expresso que a prescrição, né, ele vai descrever na legislação, prescreve em tanto tempo a sua pretensão para promover determinada medida judicial, ou decai em tanto tempo o direito para que você possa fazer valer. Né? Sendo que nos casos de decadência, se você quiser fazer valer o direito, você tem que ingressar com a ação antes do prazo assinado pelo legislador vir a acontecer. Porque se ocorreu o termo final, você não tem mais como exigir o reconhecimento de direito algum em juízo. E aí eu coloquei uma tabelinha, salvo engano, né, que trata o seguinte, né? A decadência ocorre em 3 dias se não houver prazo estipulado no que nós chamamos de cláusula adjeta do direito de preempção. O que é o direito de preempção? O direito de preferência. É uma cláusula que você insere no contrato de compra e venda de coisas móveis e que atribui o direito do comprador preferencial dizer se quer ou não comprar determinada coisa que ele anteriormente foi dono. E aí, se na eventualidade dele não se manifestar em até 3 dias, de acordo com a dicção do artigo 516 do Código Civil, ele deixa de ter o direito
de reclamar para si a coisa vendida. Vou dar um exemplo prático. Eu vendi uma moto aqui para a Ida, né? E vendi essa moto com cláusula de preferência. Olha, Ida, estou te vendendo essa moto, mas se você quiser vender essa moto nos próximos 180 dias, você tem que me oferecer essa moto com preferência, tá? Sou pena de eu tomar medida judicial para te obrigar a me oferecer essa moto com preferência. Muito bem. Dentro do prazo de 180 dias, como está na legislação, a Ida resolveu vender a moto. Como existe essa cláusula de preferência nesse contrato que nós celebramos, o que vai acontecer? A Ida tem que me procurar e tem que me comunicar que quer vender aquela moto. E está me fazendo isso em caráter preferencial, porque eu sou o comprador preferencial. Se em até 3 dias eu não manifestar meu interesse pela compra da moto, ou pela recompra, melhor dizendo, a Ida fica liberada para vender essa moto para quem ela quiser. Tá certo? Passados 3 dias, decai para mim o direito de preferência. Nós temos aqui também o prazo de 30 dias, né? Quando você lida com as questões relativas a vício redibitório. De acordo com a dicção do artigo 445 do Código Civil, o prazo para você desfazer o contrato, né? Ou redibir o negócio e reaver o valor do que pagou mais perdas e danos é de 30 dias. Se você não tomar providência nesse espaço de 30 dias em se verificando o vício redibitório, artigos 441 a 446 do Código Civil, você decai do direito de redibir o negócio. Temos também o prazo de 60 dias, e ele se verifica sempre que não houver prazo em sentido diverso estipulado, para a preferência, no caso das coisas imóveis. É o mesmo exemplo do artigo 516 que eu citei há pouco, porém, nesse caso, se eu vendo um imóvel para a Ida e vendo com cláusula de preferência, eu vou estabelecer com ela de que, se em até 2 anos da compra daquele bem, a Ida resolver vender o imóvel, ela deverá oferecer esse imóvel com preferência para a minha pessoa. E aí, se dentro de 2 anos ela resolveu vender esse imóvel, tá certo? Ela tem que me comunicar do interesse de vender e tem que me dar um prazo de 60 dias para que eu manifeste meu interesse ou não em querer comprar. Se eu permanecer omisso durante 60 dias e não me manifestar com relação à aquisição daquele bem que outrora havia sido meu e que eu vendi para a Ida, decai o meu direito de exercer a preferência na aquisição do bem. E a Ida fica liberada para vender o imóvel para quem ela quiser. Aí o colega levanta a mão e pergunta, professor, pegando esse exemplo do 516, se eu vendo uma coisa móvel e a pessoa fica obrigada nos primeiros 180 dias, caso ela queira vender isso para terceiros, me oferecer com preferência, o que acontece se ela resolver vender após esse prazo de 180 dias? Bom, o prazo de 180 dias é o prazo que obriga ela a oferecer o imóvel para o antigo proprietário, né? O móvel, melhor dizendo, para o antigo proprietário. Se ela resolver vender no 180º dia, ela pode oferecer para quem ela quiser, mas dentro desse espaço de 180 dias, havendo cláusula de preferência, ela tem que submeter a aplicação dessa cláusula e oferecer o imóvel com preferência para, né, para o vendedor originário, né? E se for coisa imóvel, a mesma regra, né? Se eu resolver vender o imóvel em até 2 anos da aquisição dele, eu sou, pelo pacto de preferência, ou pelo direito de preferência, eu, como vendedor, sou obrigado a oferecer para o antigo vendedor o imóvel com preferência. Mas se passar os 2 anos, eu já não tenho mais essa obrigação, porque a cláusula ela tem um termo de duração de 2 anos. Agora, é claro, se dentro dos 2 anos eu resolver vender, me submetendo à cláusula de preferência, eu sou obrigado a comunicar, né, o comprador preferencial do meu interesse. E ele tem 60 dias para dizer se quer comprar ou não. Se ele ficar em silêncio durante os 60 dias, e eu vou ter que esperar os 60 dias, aí sim fica configurado o desinteresse dele na aquisição, e a partir do 60º dia, decai o direito dele de querer comprar o imóvel com preferência. Tá? Muito bem. Os prazos de 90 dias, né? O credor prejudicado em ação de anulação de atos relativos à incorporação, essa incorporação é incorporação de bens imóveis, tá? Fusão ou cisão. Não, perdão, não é de bens imóveis não, é de direito empresarial, de empresas, né? Ele tem um prazo de 90 dias para poder ajuizar a ação visando anular atos relativos à incorporação, fusão ou cisão de empresas, tá? Pode acontecer que um sócio minoritário de uma empresa tenha sido preterido das tratativas de venda
de incorporação, de fusão de uma empresa. E se ele foi preterido e a assinatura dele era necessária, ele pode entrar com ação anulatória para desconstituir esse negócio que foi feito à revelia dele. Porém, o artigo 1122 do Código Civil diz que o prazo para que esse credor, né, no caso o sócio preterido, mover a ação para desfazer o negócio é de até 90 dias. Passados 90 dias, tendo ele permanecido silente, o direito dele de promover essa ação decai. Tá? Muito bem. O prazo também de 90 dias se aplica para o consumidor exigir o abatimento do preço do bem imóvel que foi recebido com vício. Aí, nessa hipótese, você tem a figura do vício insanável, né? Que não compromete a utilidade do bem, mas compromete a qualidade. Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Avançando também, nós temos aqui os prazos decadenciais de 120 dias. Nessa hipótese, você tem o direito de ingressar com mandado de segurança, da data em que se verificar o que nós chamamos de ato coator, você tem 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Se você não fizer, após esse prazo, você decai do seu direito de impetrar mandado de segurança. A mesma coisa, o mesmo prazo também se aplica para o transportador que, porventura, queira requerer indenização por informação inexata ou falsa que foi descrita na carga e que, porventura, tenha lhe causado algum tipo de prejuízo. Tá certo? O sujeito resolveu transportar aí um material químico nocivo, mas não avisou para o transportador o que era, omitiu a informação, e lá adiante o transportador acabou tendo algum tipo de prejuízo, seja no veículo que transportava, seja nas pessoas que estavam transportando a carga, elas acabaram se contaminando com o conteúdo do objeto que estava sendo transportado, e o transportador acabou verificando que o remetente omitiu informações sobre a qualidade do bem que estava sendo transportado, né, do produto que estava sendo transportado. E aí, nessas hipóteses, se verificando esse tipo de situação, o transportador tem um prazo de 120 dias para ajuizar a ação contra o remetente para exigir reparação por danos causados em virtude de omissão de dados da carga. 180 dias é o prazo decadencial para pleitear anulação de negócio jurídico realizado entre representante e representado, como acontece, por exemplo, o sujeito que outorga a procuração para um terceiro e esse terceiro age em desacordo com as instruções dadas pelo mandante. Aí, nessa hipótese, o mandante, se quiser anular os negócios praticados pelo mandatário, tem um prazo de 180 dias para ajuizar a ação que vise anular esse negócio. Se não fizer, o direito do mandante decai. Tá? Redibição ou abatimento de preço de coisa móvel, cujo vício foi constatado mais tarde, aplicação da regra do artigo 445, parágrafo 1º, e se a coisa for animal, você vai aplicar o parágrafo 2º do artigo 445 do Código Civil. Nas hipóteses de condômino que não teve conhecimento da venda, né, de um determinado bem que pertencia a ele, ele também tem um prazo de 180 dias para entrar com uma ação anulatória para desfazer a venda. Para explicar aqui, gente, esse condomínio aqui não é o condomínio de residência, é o condomínio em que 2, 3 ou mais pessoas exercem sobre um determinado bem. É o direito de propriedade que várias pessoas têm sobre um determinado bem. Como acontece, por exemplo, entre herdeiros. Vamos supor, por exemplo, que houve uma partilha de bens e aí o bem deixado para 4 herdeiros foi uma casa. Esses herdeiros só podem vender a casa se todos estiverem de acordo. Se, porventura, um deles resolver vender a parte que lhe cabe sem ter oferecido aos demais, os demais, ou aquele que se sentir prejudicado, pode ingressar com uma ação em juízo para anular essa venda. Ele tem um prazo de 180 dias. Se não ajuizar a ação em 180 dias, o direito de anular esse negócio feito por um dos herdeiros, ele decai se passado esse prazo de 180 dias. Tá? No caso do direito de preferência do artigo 513, parágrafo único, o prazo também é de 180 dias. E para o dono da obra obter responsabilidade do empreiteiro, o prazo também é de 180 dias a contar da verificação do defeito na obra. Você, por exemplo, comprou um terreno e contratou uma empresa de construção para levantar uma casa. Se no curso da obra, né, ou após a obra, você verificar que existe um defeito de estrutura, um defeito de acabamento, um defeito que você identifica nessa obra, se você quiser compelir o exequente da obra, o caso empreiteiro,
a refazer o que ele deixou mal feito, o prazo para você exigir isso em juízo é de 180 dias verificados, ou melhor dizendo, contados, da data que você identificar o defeito. Tá certo? Se você não fizer isso, você não poderá fazê-lo mais, né, em juízo, porque decaiu para você o direito de reclamar a má qualidade da obra que foi executada. Também, se houver anulação de casamento de menor, no caso do artigo 1555, parágrafo único, sendo capaz, nos casos de matrimônio contraído por menor de 16 anos, tá? E casamento celebrado através de mandatário, prazo também de 180 dias para anular esses atos jurídicos. E aqui eu tenho os prazos que seguem em ano, né? Um ano para as hipóteses do artigo 445, vício redibitório, 501, cláusula adjeta, 559, salvo engano aqui, é contrato de locação. Um ano e dia, no artigo 1302, que trata do direito real de propriedade. Em 2 anos, aí você tem os artigos 179 para nulidade de ato jurídico, 495, salvo engano aqui, nós temos aqui o contrato de compra e venda, né? Quando você verifica que recebeu coisa a menor do que deveria. Artigo 513, aí eu esqueci o que é o 513, mas é cláusula adjeta. O 1078, que é direito de empresa, e o 1560, que é direito relativo ao matrimônio. 3 anos, aí você já tem os prazos do artigo 26 e 45, parágrafo único, 48, parágrafo único, 505 e 1560, inciso 3º. Em 4 anos, você tem a dicção do artigo 178, incisos 1, 2 e 3 do Código Civil, e também as hipóteses do artigo 1560, inciso 4, 1815 e 1909. E, por último, o prazo de 5 anos, que é no direito sucessório, que é o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 1859 do Código Civil. Lembrando a vocês que a decadência, ela pode ser legal, pode ser convencional. Professor, o que é uma decadência convencional? Você pode celebrar com outra parte um contrato, estabelecer um prazo decadencial para que qualquer controvérsia oriunda daquele contrato seja discutida em juízo dentro de certo prazo. Se não for, reconhecer-se a decadência daquele direito para a parte que eventualmente tenha se sentido prejudicada, mas que nada fez para reivindicar seu direito. Então, se porventura, numa questãozinha de concurso público, falarem sobre decadência convencional, você já tem em mente que a decadência convencional é a decadência estipulada pelas partes acerca de determinado direito. Lembrando a vocês que qualquer que seja o prazo que você venha estabelecer numa decadência convencional, ele não pode ser superior ao que a própria lei descreve. Até porque nós temos que os prazos, os limites estabelecidos em lei não podem ser ultrapassados ainda que pela vontade das partes. Tá certo? Então, nessa hipótese, se você quiser celebrar, pode, desde que seja em prazo inferior ao estabelecido em lei. Tá? Há uma controvérsia aí com relação à possibilidade de você fazer um prazo maior, mas essa é uma discussão que nós temos no campo doutrinário. Tudo bem? Até aí alguma pergunta, meus caros? Então, deixe-lhes falar, se não houver perguntas a serem feitas. Eu pretendo concluir a nossa disciplina no nosso próximo encontro, na terça-feira, se Deus quiser. Tá? E, a partir daí, vocês vão ter um prazo até o mês de dezembro para apresentar a nossa segunda avaliação, que será a resenha sobre 2 filmes. Eu vou trazê-los aqui, os 2 filmes, e quais são os conteúdos que eu quero que vocês respondam a partir dessa perspectiva. E vocês vão ter aí até o dia da nossa prova, delimitado aí no final do nosso período, para apresentar. Tá certo? E aí, não se preocupe, são 2 filmes bons de assistir, tem a ver com a nossa disciplina, não faria algo diverso se não fosse, né? E eu espero que vocês façam uma boa reflexão acerca dos conteúdos que serão apresentados. Pois é, isso, Ida, que eu estava falando há pouco. Eu vou trazer esses 2 filmes no nosso próximo encontro, e aí, como eu pretendo encerrar o nosso conteúdo programático na nossa próxima aula, vocês terão aí o mês de novembro, praticamente quase todo, para elaborar essa resenha. Eu também tenho que localizar os links para que vocês tenham acesso ao streaming desses 2 filmes, para que vocês possam assistir, tá certo? E aí, definir o prazo de entrega desse trabalho. Tudo bem? Caso vocês não tenham perguntas, eu vou dar aula por encerrado. Poxa, não, sem problema. Eu vou dar aula por encerrado. Camila, com relação à nota da P1, eu pedi das monitoras fazerem o lançamento. Eu acho que elas já devem ter feito. Se não fizeram, elas vão fazer.
é porque eu estava esperando o resultado daquela palestra que alguns colegas quiseram participar para atribuir um ponto extra na avaliação, tá certo? Então, assim que elas terminarem de fazer o lançamento, eu acho que elas vão inserir no sistema, mas fique tranquilo, tá? Geralmente a pessoa só reprova comigo por falta, né? Por nota é meio complicado, porque eu não sou desses que gostam de reprovar por falta. Tinha professor no meu tempo que se gabava de reprovar aluno por falta, né? Eu acho isso uma coisa feia, né? Portanto, mas eu também não gosto de deixar o pessoal assim ganhar ponto graciosamente. A gente tem que ter uma contrapartida. A contrapartida é que vocês, como disse mais uma vez, estejam sempre dispostos a fazer uma reflexão, estejam sempre dispostos a questionar, estejam sempre dispostos a ponderar, né? E na nossa área, nós que somos operadores do direito, de alguma forma, nós temos também que ter uma capacidade de reflexão e de interpretação, tá certo? Para que nós possamos entender o alcance e a dimensão das normas, da aplicação do direito, né? Dos entendimentos jurisprudenciais. Isso vai nos moldando enquanto profissionais e vai criando um ambiente dentro da nossa mente, né, adequado para perceber a finalidade de determinados institutos dentro do ordenamento jurídico, né? E aí você acaba identificando isso, utilizando muitas vezes princípios, natureza jurídica, né, e também a própria aplicação do texto, que deriva exatamente desses valores que são insensados pelo legislador a partir de um contexto sociológico. Muito bem. Feitas as minhas considerações, eu agradeço a participação de todos e a atenção. Como eu tinha dito, a aula vai ser curta, e eu agora já vou desligar aqui e entrar numa defesa de TCC. Tá? Então, todos uma boa tarde. Até o nosso próximo encontro. Boa tarde, professor. Boa tarde.